Qual foi a melhor contratação dos clubes brasileiros esse ano? Almiron do Newcastle no Botafogo? Tudo sobre o glorioso no mercado da bola e na mídia você vê aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos assistir ao programa Troca de Passes e ver quem eles escolheram. Será que tem jogador do Botafogo? Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros também. Ó, tem plano de membro de 3, de 5, tem maiores, tem 4 planos, mas com valores simbólicos, valores bem baixinhos, de 3 e 5 reais. Você já ajuda bastante o canal, tá? Quem quiser ajudar com valores maiores, será muito bem-vindo. Agradeço demais o apoio, mas 3 e 5 reais tá de bom tamanho e você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, bora pro vídeo. Quem também está se despedindo do futebol carioca, era já uma despedida esperada, o zagueiro Adrielson, 26 anos, importante nessa reta final de temporada do Botafogo, foi titular tanto no título na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, ao lado do Barbosa, e no jogo contra o São Paulo, que garantiu o título do Brasileiro, formou a dupla com o Marçal, improvisado ali na defesa. O Adrielson, que chegou nesse meio de temporada, terminado o contrato de empréstimo, volta para o Lyon, outro clube que também é gerido pelo John Textor, o Adrielson, que tem contrato com o Lyon até 2028. Pois é, acho que a do Davi Luiz era uma saída já prevista, né? Pela questão da idade, né? Perder um pouco de espaço, embora tenha sido sempre importante, perder um pouco de espaço, acho que era natural a não renovação. No caso do Adrielson, a gente já sabia que ele não ficaria pelas entrevistas ali pós-título, mas essa me surpreende um pouco, a não permanência dele, embora ele esteja emprestado. Ele não tem tido espaço no Lyon, né? Antes de voltar ao Botafogo, ele tinha feito só 4 jogos, né? Praticamente não tinha somado 2 jogos inteiros pelo Lyon, em termos de minutos, né? E imaginei que com essa falta de espaço lá, talvez esse empréstimo fosse prorrogado, né? Alguma coisa do tipo. Primeiro, eu vejo assim, o Adrielson como personagem daquela frase que a vida é circuito oval. Lembra daquelas provas narradas pelo Luciano do Vale? Fórmula Indy. Fórmula Indy, que a vida é circuito oval. O que acontece? Tem uma hora que você passa aqui, você está em primeiro. Tem uma outra hora que você passa, você está em 10º, depois você está em último. Porque o Adrielson volta para o Lyon e me parece que aí entra também um desejo de atuar no futebol europeu, embora na primeira passagem não tenha tido sucesso, né? Oportunidade, mas ele regressa para o Lyon dizendo assim, novo status. O que eu precisava fazer com a camisa do Botafogo eu fiz. Eu joguei contra o Palmeiras, fui lá e fiz o 3º gol. Aí depois fui titular até a final do Campeonato Brasileiro e na conquista da Libertadores eu estava lá e joguei bem. Bom nível, né, PC? Não é? Porque, assim, certas coisas nós só imaginamos. Os jogadores viveram. Você imagina como é que foi a noite do Adrielson após aquele Botafogo e Palmeiras 4-3, Palmeiras que o Botafogo perdeu. Você imagina como é que foram as semanas do Adrielson com aquele derretimento do Botafogo e a perda do título. Aquilo o jogador não é máquina. O jogador, muita gente pensa que o jogador é máquina, que ele não se cansa, que ele não chora, que ele não tem sofrimento, todas essas coisas. Quando ele regressa para o Botafogo, ele regressa como um reserva. Era Bastos e Barbosa. Isso. Certo? Quando entrou ali dizendo, poxa, tem um jogo aqui contra o Fluminense. Fora que ele participou da derrocada do Botafogo. Exato, personagem ali, era o Adrielson. Desidratação do Botafogo ali no Brasileirão, ele também participou. Então, ele tem um papel de relevância na nova fase, retorna para o Lyon em busca de uma oportunidade de jogar no futebol europeu, mas do ponto de vista pessoal, ele retorna outra pessoa. Sim. Sem nenhuma sensação de que eu tenho dívidas para pagar. Perfeito. Né? Dívidas até que na cabeça dele ele criou, não é? Então eu acho que pode ser que agora ele consiga ter um espaço maior no Lyon. E o Davi Luiz já era uma situação prevista e o José Boto me parece que vai ser aquele cara muito profissional na condução do perfil do elenco do Flamengo para 2025. É difícil mudar de status, Alex, para o jogador? Por exemplo, o Adrielson está voltando ao Lyon, antes ele tinha um status. Ele consegue retornar com outro status depois desses bons jogos feitos no final da temporada brasileira pelo Botafogo? Ou quando ele chega lá, as coisas permanecem como eram antes dele ter da saída? É sempre muito difícil falar se vai seguir, o que vai mudar, se é para bom ou para ruim, ou se vai se manter
Mas o fato dele ter voltado aqui, esse fantasma, ele pega realmente o esportista, né? Competitivo, de alto nível, né? Então, daquele Adrielson, seleção brasileira, participa daquele fracasso, vamos dizer assim, do campeonato. A palavra pode ser pesada, porque fracasso às vezes tem interpretação que é diferente. Só que quando ele chega lá com toda a competência dele, a gente não sabe como que ele foi tratado no dia a dia, como que foi essa relação com o treinador, E com até os como amigos. ele estava, né? Mas é vindo. óbvio que quando a gente sai daqui para você chegar lá fora, mesmo que seja da primeira vez, mas ele retornando agora campeão de Brasileiro, Libertadores e ele jogando, realmente enche ele de uma confiança, de repente, diferente daquilo que ele estava tendo e vivendo lá, né? Embora até tenha sido convocado no ano passado para a seleção brasileira. Foi, porque né? ele alto no nível, momento teve um muito bom ali no período, primeiro turno. teve um período do ano passado que você olhava para o Adrielson e falava, pai, que zagueiro impecável. Jogando bem. O cara, poxa, não perde bola pelo alto, não perde, tem senso de cobertura, Boa velocidade. antecipação, tudo isso. É o seguinte, seu Paulo, o nosso GE. Globo fez lá uma eleição dos jogadores do ano passado, aqueles que foram contratados pelos nossos clubes. Qual foi a melhor contratação da Série A em 2024? E aí tinha uma lista lá, a gente vai mostrar aqui para vocês, ó, quais são os indicados, tá? São vários os nomes. Ó, tem Alejandro do Vitória, o Barbosa do Botafogo, o Bernabé do Internacional, o Bright White do Grêmio, o Bolassi do Criciúma, o Memphis do Corinthians, o Daverson do Atlético Mineiro. Mas vai ter que escolher um só? Aí a gente vai voltar aqui, tá? O Garro do Corinthians, o Gregory do Botafogo, Hugo Souza do Corinthians, Léo Ortiz do Flamengo, Lúcio Rodrigues do Bahia, Luiz Henrique do Botafogo, Matheus Henrique do Cruzeiro, Moisés do Fortaleza, Savarino do Botafogo, Thiago Almada do Botafogo e Wesley do Internacional. Começo contigo, PC. Qual foi a grande... Se você pudesse eleger 3, tá? Você vai ter que fazer um pódio. O terceiro, o segundo e o primeiro. Qual seria o seu pódio, PC? O meu pódio... Vamos deixar a relação aqui, ó. Pra gente... Isso, para fazer... São 2 páginas, mas a gente vai olhando aqui, ó, Meu pódio pra ajudar. seria Luiz Henrique, Savarino e Rodrigo Garro. Luiz Henrique primeiro, Savarino Savarino em segundo e o Rodrigo Garro em terceiro. Bom, ótimo pódio. E o seu, Alex? Rapaz, mas assim, é importante falar, se for É que o Almada chegou um pouquinho depois. Cara, o Corinthians também contratou um tal de Yuri Alberto aí do segundo semestre. Yuri, um beijo, A contratação Terminou que como já estava artilheiro. lá. É que assim, ó, todas dessas contratações, se a gente for ver de impacto grande, cara, assim, muitos aí realmente tiveram, né, Felipe? Se a gente for colocar, cara, você pega o Wesley, o próprio Almado, Moisés na volta, o Hugo Souza no Corinthians, impressionante. O Léo Ortiz do Flamengo, mas eu acho que esses 3... Então, sabe o que norteou a minha escolha, Alex? É que são, por exemplo, o Rodrigo Garro, nos piores momentos do Corinthians, ele era o melhor jogador do Corinthians. Sim. Ficou a impressão para muita gente que o Rodrigo Garro, a partir do instante que o Corinthians subiu de produção, não, ele jogou cara, bem o ano inteiro. quando o Corinthians fazia água, aí teve o Rodrigo Garro. E ele chegou bem no início do ano. Exatamente. Ele, ali naquele momento caótico do Corinthians, o momento em que o Corinthians só emanava desesperança, Sim. Aí você olhava, não, mas tem o Rodrigo Garro. Aí depois que o Corinthians sai do caos, se organiza, ele continuou a sobressair. Por isso eu escolhi esses 3. E você, Alex, na ordem? Na ordem? Nossa. 3. 3, 2 e 1. Mesmo que tenha ordem, eu acho que assim, de um nível de importância grande, mas Garro, Luiz Henrique e Savarino. Savarino primeiro? Eu vou pôr o Garro primeiro. E botou o Garro. Eu botei Luiz Henrique, Savarino e Garro. Sabe por quê? Porque ele chega numa estrutura de um time se montando e, igual você falou, ele foi importante desde o começo. Exato. Lógico que ele melhorou naturalmente. Mas teve um período que era uma seca total e só tinha, o único farol era ele. É só pegar os gols que ele fez, o tanto de assistência que ele acabou dando, ele teve um nível de importância grande, mas assim, é um nível deles muito parecido de impacto nos times. Eu estava pensando nisso na hora que a gente estava falando sobre o programa, né? E eu fiquei pensando e, de repente, avaliar sobre o seguinte aspecto. O Luiz Henrique foi uma grande contratação? Foi, ótima. Mas a gente já esperava que o Luiz Henrique tivesse impacto. Sim. Né? E um impacto grande pela qualidade que o Luiz Henrique tem, o quanto ele custou e tudo mais. Para mim, talvez a melhor contratação do ano tenha sido a do Savarino.
Porque o Savarino a gente já conhecia do Atlético, sabia... Mas o não que ele esse fazia. Savarino. É isso. Você tinha uma expectativa de que ele pudesse ajudar o Botafogo, de que ele pudesse ser importante ao longo da temporada, mas, pelo menos para mim, não de que ele fosse se tornar o protagonista que ele se tornou no time campeão brasileiro da Libertadores. Então, dentro da expectativa que havia para a contratação do Savarino, quando o Botafogo trouxe, e para o que ele deu ao Botafogo, E também, eu acho e também foi desde a chegada, né? isso, Desde a chegada. eu acho que a Savarino contratação talvez tenha dele- sido a grande contratação em termos de eficiência. Os argumentos apresentados pelo Felipe são interessantes, porque quando o Botafogo contrata o Luiz Henrique, é óbvio que tem uma repercussão, discussão em programas, coisa e tal. O Savarino Passou meio chega de uma batidão, né, maneira, PC? ele jogou no Atlético Foi Mineiro, bem aquele no cara foi do Atlético lá. Atlético, foi campeão pelo Atlético. Depois Ninguém foi pros quase nem Estados Unidos. lembrava. Estava nos Estados Unidos, coisa e tal. E assim, o departamento de scouts do Botafogo termina a temporada em alta e você vê hoje o quantos clubes querem valorizar cada vez mais essa área, e isso se mostra fundamental, mas ter ido observar um jogador que estava nos Estados Unidos, assim, esse cara vamos trazer, porque esse cara vai funcionar, e ele funcionou muito bem. É que eu acho que o Luiz Henrique teve aquela coisa do impacto, né? O Grande, Luiz Henrique veio, já se confirmou. imaginava, né, que ele ia ser grande. E uma contratação barata do Savarino, 2,7 milhões de dólares. Ele e pro o Garro, os futebol. dois baratos. O Garro é outro que para mim Que a estaria gente no nem pódio. conhecia, vendo Né, aqui no meu quase, pódio, por exemplo, eu colocaria Savarino, colocaria Garro, porque confirmou, porque eu já vi ele no Racing, já via que tinha qualidade, mas normalmente quando um argentino vem ao Brasil, gera uma certa apreensão sobre ele, sobre a adaptação, se vai render, se não vai, ele confirmou tudo. E eu colocaria o Wesley no Internacional, porque ele chegou muito embaixo ao Completamente. Inter. Eu não imaginava que o Wesley fosse dar a volta por Ele é cima dispensado pelo dessa Palmeiras, maneira. no Cruzeiro também ele não rende. não conseguiu. Cara, No e outra, Internacional se transforma o num dos Inter- principais jogadores do campeonato. E o Inter, acho que todo mundo comentou o Inter, até no momento pior do Inter, não só por causa mas eu falo de jogos ruins, ele sempre manteve um nível altíssimo. Então, muito do Inter que melhorou seu nível, mas de decidir jogos, ele realmente foi... E se for oficializada a negociação pela saída dele, vai abrir um buraco... Krasnodar da Rússia. Com o Krasnodar da Rússia, vai abrir um buraco ali no setor ofensivo do Internacional. Agora, quem não teve jeito de segurar foi o Almada, e o Almada precisa de um substituto. E para substituir o Almada, parece que finalmente o Botafogo está olhando um cara que está livre aí no mercado e que pode ser muito fundamental para qualquer equipe do Brasil, principalmente o nosso glorioso, né? Que é esse cara aqui. O atacante de 30 anos, que também pode jogar como meia, né? Ou como um ponta, obviamente, né? Que acho que era a função principal ali. Ele pode estar interessado na contratação, né? O Botafogo pode estar interessado na contratação de Miguel Almiron, que está de saída do Newcastle, tá? Almiron, que está de saída do Newcastle. Quem trouxe essa informação também foi aqui o El Imparcial, o Vic Sostoa, que é um condutor aqui de uma Arriba Mix 90.1 FM, né? É uma rádio aí importante, cara, porque tem mais de 20 mil seguidores, então é um cara aí que tem uma certa audiência, digamos assim, né? Uma certa credibilidade. Inclusive eu pesquisei aqui, a rádio que ele trabalha é uma rádio paraguaia, obviamente, mesma nacionalidade aí do jogador, do Almiron. Então, assim, é uma informação que parece, né? A gente sempre pesquisa bastante antes de botar aqui, é uma informação que parece ter a sua credibilidade. Então tá aqui, ele até colocou assim, ó. Um colega que está na cobertura diária do Botafogo me pede referência de Miguel Almiron. Vazou a informação de que o Botafogo estaria interessado no paraguaio. Vamos verificar as informações, como diriam os irmãos colombianos. Então tá aí, vamos averiguar aí as informações sobre Almiron no Botafogo. Então, onde a fumaça a fogo, parece que o Botafogo está assim querendo informações sobre o Almiron para avançar com uma proposta. Miguel Almiron, que é um paraguaio, ponta direita, também pode jogar como meio campo ou até como atacante, né? Mas ali meio campo ponta. Ele foi campeão da MLS Cup e também foi campeão da Argentina. Ele teve 7 jogos esse ano na Premier League. Ele atua no Newcastle, um baita time. Ele já teve seu valor ali avaliado em 35 milhões de euros em certo momento, no ano passado, na verdade.
Ele jogou no Atlanta, no Atlanta dos Estados Unidos, no Lanús, no Cerro Porteño do Paraguai, e ele tá no Newcastle agora, também jogou na seleção paraguaia. É um baita jogador, cara, é um cara muito importante, um cara de Premier League e que pode sim reforçar o Botafogo. Ele joga originalmente como ponta direita, mas pode atuar em outras posições, como eu falei. Então, assim, começamos a ter um mundo aqui, né? Se o Savarino ficar, né, com essa assessoria desmentindo, e se o Botafogo conseguir avançar, cara, o Muniain seria um cara muito bom também. Agora o Almiron, tem surgido bons nomes. O Botafogo não pode dar mole, não pode demorar muito para avançar nessas contratações. Mas assim, o scout do Botafogo, o Textor, enfim, estão olhando o lado certo do mercado. Estão olhando para bons jogadores, né? Pelo menos eles estão de olho em bons jogadores. Agora tá faltando aquele ímpeto de fechar, né? Aquele ímpeto de fechar. Não vou criticar ainda é muito cedo, o time ganhou 2 títulos recentemente, tem definição do técnico e tal, mas assim, já noto um pouquinho de atraso para concluir algumas negociações. Pelo menos o que me conforta é saber que o Botafogo está olhando para o lado certo do mercado, está olhando para bons jogadores, né? Já vazou aí o Muniain, o Bitelo, agora parece que o clube está querendo buscar informações do Almirão, confirmamos aqui, né? Buscamos aqui, parece ser algo verídico realmente. Então assim, tá olhando para o lado certo, mas precisa avançar essas negociações. O Almirão seria muito bom, ainda mais se o Savarino ficar. O Muniain também seria um cara que é muito bom, tá? O Bitelo, então vamos ver se o Botafogo consegue fechar pelo menos alguma desses jogadores, né? Se fechasse com 2 desses seria já perfeito. Então, vamos esperar, sendo dos próximos capítulos, nossa função é informar vocês. Eu concordo com o PC Vasconcelos. Minha lista também é Garro, Savarino e Luiz Henrique. Os 3 foram as melhores contratações desse ano, jogaram muita bola e eu queria muito ver o Rodrigo Garro no Glorioso. Sobre a possível negociação do Botafogo com o Almiron, ele é um atacante de 30 anos, que viria da Liga Inglesa, que é a mais forte do mundo atualmente. É um grande jogador que pode chegar e jogar muito, como por exemplo é o Depay no Corinthians. Se o Botafogo realmente for atrás desse jogador, será um grande acerto. Bom pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, temos área de membros, são 4 planos, tem planos de 3, de 5 reais, valores baixinhos, simbólicos, menos que uma coquinha KS na rua, você já paga o plano de membros do canal. E ajuda muito aqui a manter a estrutura que a gente tem e fazer um ótimo serviço por dia, todos os dias para vocês, com muito conteúdo sobre o fogão. Muito obrigado pela audiência, por ficar comigo até aqui no vídeo e até o próximo vídeo.